Boa noite, cirurgiões dentistas de todo o Paraná. É uma satisfação enorme estar aqui hoje com nossos colegas, prestando contas do seu conselho de classe. Primamos pela transparência e vamos sempre, na nossa gestão, estar mostrando o que realmente o conselho faz pela categoria, e nós vislumbramos uma gestão totalmente profissionalizada, e as audiências públicas elas acontecerão sempre que forem necessárias para mostrar o que realmente, como o dinheiro do cirurgião dentista está sendo gasto dentro das contas públicas, dentro do respeito ao erário público. Então, é dessa forma que nossa gestão se promoverá durante esses 2 anos. Também aqui agradeço a presença dos nossos conselheiros, conselheiro Abrilino, presidente da tomada de contas, o conselheiro secretário, Dr. Claudenir Rossato, nosso procurador jurídico, Dr. Everson, também o Dr. Irati, doutora Vânia, doutora Gilce. Acusamos também aqui a presença do ex-presidente do CRO Paraná, Dr. Edson Milani, a quem desejamos boas-vindas ao nosso conselho de classe. A casa sempre foi sua e sempre será, e assim de todo o cirurgião dentista do nosso estado e das profissões auxiliares. Então, começamos hoje um relatório de gestão. Nós iniciamos a gestão em julho de 2016 e, pela legislação, nós devemos prestar contas do ano exercício de 2016. Portanto, nós assumimos no mês de julho e de julho até dezembro o que será a prestação de contas. É uma enorme satisfação assumir a presidência do CRO Paraná e também um desafio pelo que acontece na odontologia em todo o Brasil. Nós sabemos a saturação de mercado que houve nesse período, o aumento de faculdades, aumento de profissionais sem distribuição geográfica, densidade demográfica no nosso país. Então, hoje, nós pegamos aí a região sul e sudeste, uma concentração enorme de cirurgiões dentistas. Então, nós sabemos que é um desafio, sim, fazer a gestão desse conselho. Mas, com nossos colegas conselheiros, eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito em termos de profissionalização, de gestão, execução, coaching e liderança à frente do nosso Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Eu vou passar, então, algumas apresentações do relatório de gestão. Estou voltando aqui. Um minutinho, por favor. Ok, agora sim. Então, nós iniciamos no mês de agosto, e no mês de julho, e no mês de agosto, nós já começamos com o preparo do nosso Fórum de Ética. Para chegar até esse ponto, iniciar a gestão, nós fizemos um raio-x do nosso conselho de classe e um planejamento, um plano de governo para 2 anos. Nesse plano de governo, nós identificamos principalmente a questão do recém-formado. Os primeiros 5 anos de formados eram que os cirurgiões dentistas que mais cometiam infrações éticas. Então, nós nos aproximamos das escolas, das universidades, para trabalhar em termos de prevenção mais do que punibilidade. Nós visitamos vários cursos de odontologia e também fazendo palestra dentro dessas instituições. E, conversando com os coordenadores, é que nós trabalhamos com o Fórum de Ética, que nós vamos falar a seguir. Então, no mês de agosto, nós visitamos as instituições de ensino e já também tivemos a montagem da Câmara Técnica de Toxina Botulínica, a qual nós tivemos a satisfação depois de a regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, nesse mês de agosto, nós conseguimos iniciar o nosso planejamento. No mês de setembro, recepção aos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Nós entendemos a nossa aproximação dessa gestão com o serviço público na representação dos cirurgiões dentistas. Para isso, nós propomos a união da classe, a união dos cirurgiões dentistas e a união, principalmente, das entidades de classe. As entidades não estavam trabalhando separadas. Nós temos que unir a BO, sindicato,
conselho em prol da comunidade odontológica. E foi dessa forma que, unindo as entidades e os cirurgiões dentistas, é que nós recepcionamos alguns candidatos à Prefeitura de Curitiba e também em outros municípios. Ouvimos as suas propostas e algumas das suas propostas, aqueles que estão eleitos, nós estamos cobrando agora a implementação daquilo que nos foi prometido. O respeito aos cirurgiões dentistas e, principalmente, o atendimento odontológico de qualidade à população. Depois, ainda no mês de setembro, o primeiro Fórum de Ética. Esse primeiro fórum foi realizado em Ponta Grossa. No mês de agosto, nós visitamos os cursos de odontologia e, no mês de setembro, nós fizemos o primeiro Fórum de Ética. É uma satisfação porque todos os cursos de odontologia estavam presentes. E nós podemos, naquele momento, nós identificamos junto aos coordenadores o que deveria ser mudado dentro da estrutura curricular de um curso de odontologia para que os recém-formados chegassem ao mercado de trabalho entendendo o que é um código de ética, entendendo o que é viver em harmonia profissional, e aí sim diminuir o número de infrações. Nós tivemos a satisfação da participação da presidente da Beno, a doutora Salete, e Celeste Morita, e nesse encontro com a Beno, ficou definido que, desse Fórum de Ética, algumas diretrizes curriculares para os cursos de odontologia no Brasil. Porque no acompanhamento do aluno durante a faculdade, nós tínhamos somente, no final do curso de odontologia, nos últimos períodos, a implementação da disciplina de ética. E nós entendemos que a ética deve estar acompanhando o aluno desde o seu primeiro período dentro da instituição, para que hoje, dentro das redes sociais, os alunos já não cometam essas infrações, ainda enquanto acadêmicos. No mês de outubro, nós tivemos no Conclave de Odontologia de Maringá e também nós determinamos a implementação de um Conselho Gestor Executivo no CRO Paraná, onde houve treinamento de profissionais para que trabalhasse com coach liderança dentro da autarquia e também melhorar o atendimento aos cirurgiões dentistas e profissionais auxiliares. Projeto Novos Caminhos, e essa atuação do Conselho no interior, nós começamos a visitar algumas cidades do interior, nessas cidades levando algumas palestras educativas e palestras principalmente na área de aposentadoria, na área de legislação, para que o cirurgião dentista entendesse o real motivo do Conselho na sua vida profissional, ao mesmo tempo que a aproximação dos cirurgiões dentistas do interior junto ao seu conselho de classe na representação. Em novembro, nós tivemos a reunião com o PROCON. Essa reunião com o PROCON buscando um termo de cooperação. O PROCON, hoje, nós tentamos sensibilizar que o anúncio de preço, ele denigre a odontologia e ele não ajuda em nada o consumidor. Porque na divulgação de preços não está implementado ali o diagnóstico, o plano de tratamento. Então, é nisso que nós tentamos sensibilizar o PROCON. Nós temos outras reuniões ainda marcadas e esperamos avançar ainda dentro desse projeto na defesa da odontologia e na defesa do consumidor. Em dezembro, nós tivemos o segundo encontro, o segundo fórum de ética, onde houve uma normatização da atuação de acadêmicos de odontologia. O próximo fórum está marcado para o mês de outubro, no CIOPAR, onde nós vamos novamente reunir os coordenadores e agora implementar o Comitê de Ética e Legislação dentro dos cursos de odontologia. Isso aprovado pelos seus coordenadores e também respeitando a autonomia administrativa das instituições de ensino. O mês de janeiro, a diretoria acompanhou a fiscalização no centro de Curitiba, porque havia várias denúncias de panfletagem, panfletagem em calçadão, panfletagem em terminais, e os conselheiros eles foram a campo para que realmente identificasse como era realizada essa panfletagem. Nós entendemos hoje que o panfleto dentro da ética, ele é permitido. O que não é permitido é a panfletagem, é a abordagem que você faz ao paciente. E isso nós identificamos nesse projeto de campo, o que depois levou a nossa
a nossa formatação de uma portaria, onde nós, uma decisão, onde nós decidimos proibir a panfletagem. Então, hoje, as ações do Conselho com os fiscais, já é possível ver como diminuiu a panfletagem no estado do Paraná. Então, dificilmente hoje os cirurgiões dentistas encontram panfletos em vias públicas. E isso a ação dos nossos colaboradores e também dos nossos conselheiros. Em fevereiro, nós tivemos uma reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal do Paraná e nós estamos tentando implementar junto à Assembleia Legislativa semanas de prevenção ao câncer, semana de prevenção ao trauma dental. Nós temos que aproximar a população para que entenda a promoção da saúde na odontologia e a promoção da saúde como um todo e a prevenção como um todo. Câncer, trauma bucal, na gestante. Então, essas ações nós vamos agora, a partir desse segundo semestre, implementá-las e algumas em forma de projeto de lei dentro da Assembleia Legislativa. Também, todos acompanharam a questão dos clareadores, os clareadores sendo vendidos por redes sociais, sendo vendidos em sites de compras coletivas, e nós conseguimos, através do diálogo, a retirada de produtos de prateleiras das lojas americanas, uma loja conhecida, mas que também hoje não vende os seus clareadores dentais. E nós visitamos a Vigilância Sanitária também trabalhou com um termo de cooperação com a gente, onde agora nós tentamos descobrir onde há a venda ilegal de materiais e, obviamente, nós precisamos dos cirurgiões dentistas que denunciem, para que realmente a gente possa diminuir ou acabar com essa ilegalidade que assola a odontologia paranaense. As dentais. Nós visitamos as dentais com o pensamento de prevenir a venda ilegal de alguns medicamentos. As dentais, esse comunicado da venda de produtos sem receita, principalmente os agentes clareadores, os materiais de ortodontia, onde estavam sendo vendidos livremente, e a nossa legislação não permite. Então, nós fizemos um trabalho de prevenção e agora estamos no trabalho de fiscalização. Também nos aproximamos do SESC, onde nossos colaboradores fizeram palestras dentro do SESC. E a proibição de abordagem das vias públicas foi uma ação que foi em fevereiro, mas que começou lá em janeiro. Então, é isso para que a gente pudesse combater o aliciamento de pacientes e a distribuição de vantagens irregulares em vias públicas. No mês de março, nós trabalhamos com um termo de cooperação com a Vigilância Sanitária. Nós estamos agora, no momento, em uma questão de treinamento dos nossos colaboradores, para que, junto com a Vigilância Sanitária, nós possamos identificar algumas vendas irregulares de produtos odontológicos ou até mesmo de atendimento e exercício ilegal da profissão. Recepcionamos aqui o superintendente do Ministério do Trabalho. Esse é um projeto que nós acreditamos muito na defesa do cirurgião dentista, principalmente o recém-formado, porque a relação de trabalho hoje é uma relação de empregado, a grande maioria de empregado, e não se pagam as custas trabalhistas desses cirurgiões dentistas recém-formados, principalmente em franquias e grandes empresas. Queremos deixar claro que não somos contra franquias, não somos contra as empresas, pelo contrário. No entanto, quando o cirurgião dentista ele tem uma relação de subordinação, ele tem uma relação de obrigatoriedade de agenda, ele tem uma relação de empregado e ele precisa receber seus direitos trabalhistas. E é nesse termo que nós nos aproximamos do Ministério do Trabalho, já assinamos o termo de cooperação. No mês de junho e julho, nós trabalharemos como treinamento dos fiscais e implementaremos no segundo semestre, na fiscalização dos consultórios odontológicos, essa relação de trabalho. Lembramos todo que a relação de porcentagem, nós entendemos com a relação de legalidade, quando ela não guarda essa subordinação. Ponta Grossa, reunião de entidades para discussão de representatividade da odontologia. Parabéns à doutora Gilce, tem feito um excelente trabalho na cidade de Ponta Grossa, unindo as entidades de classes, unindo as instituições de ensino, trazendo os cirurgião-dentistas para dentro do Conselho. E já avisamos aos colegas de Ponta Grossa que nós vamos investir, sim, numa nova sede em Ponta Grossa e também em colaboradores para que atenda a região. Ponta Grossa, hoje nós entendemos que nós estamos devendo a Ponta Grossa, então nós vamos investir, sim,
no município e na sua região, para que realmente possa atender aos colegas dessa região. As alterações das emendas no ensino da ética, então isso foi as situações que vieram do Fórum de Ética, dos próprios coordenadores, ajuste na conduta dos acadêmicos em redes sociais. Nós tentamos mexer um pouquinho com esses acadêmicos para que entendam como causa dano à imagem da odontologia, essa publicidade irregular pelas redes sociais. E o que ocorre muito são os recém-formados, como já vem com o vício de dentro da instituição de ensino, dentro da graduação, eles continuam ainda cometendo essa infração nesse período de recém-formado, nesses primeiros 5 anos. Acusamos também aqui a chegada do Dr. Roberto Cavalli, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia, a quem eu desejo boa noite e seja bem-vindo, Dr. Cavalli. No mês de abril, assinatura do termo de cooperação com o Ministério do Trabalho. Então, nós começamos a negociação com o Ministério do Trabalho no mês de março e, no mês de abril, nós assinamos o termo de cooperação. Agora, nós precisamos de treinamento dos fiscais para implementar no segundo semestre. Mês de maio, reunião com o secretário de Saúde de Curitiba. Infelizmente, o secretário hoje já não é o mesmo, mas nós entendemos aí algumas reuniões com o secretário de Saúde, com alguns prefeitos, para a representação junto dos cirurgiões dentistas junto ao município. Obviamente, nós não queremos aqui invadir a competência de outras autarquias e instituições, e por isso nós sempre estamos juntos, ABO, Sindicato e Conselho Regional de Odontologia. E agora, por último, a recepção da Comissão do Conselho Federal de Odontologia sobre a Lei 4.324. Essa lei é um projeto de lei de 2012, que está na Câmara Federal. O Conselho Federal de Odontologia nos nomeou presidente dessa comissão, e nós tivemos todos os presidentes ou o seu representante legal aqui na sede do CRO Paraná e aprovamos um novo projeto de lei para a odontologia, tentando deixar mais democrático o regimento eleitoral, não só do Conselho Federal, como do Conselho Regional, mas também permitindo que a gente fiscalizasse os planos odontológicos, algumas empresas que não tinham essa lide jurídica perante o seu conselho de classe. Então, é mais uma situação de implementação de gestão do que qualquer outra mudança assim, da lei que seja prejudicial ao cirurgião dentista. A lei era de 64, então hoje nós já estamos aí em 2017, passaram vários anos e a odontologia é outra, as redes sociais daí é uma realidade, então nós precisamos também numa mudança no nosso projeto, na nossa lei, para atender a classe odontológica. Então, isso é um resumo, um relatório de gestão que nós tivemos de julho de 2016 para cá. Nós temos muito a avançar, nós estamos com a parte de informatização. Até agora, o final do mês, será lançado o nosso aplicativo. Pelo aplicativo, será possível a consulta profissional nos endereços comerciais dos cirurgiões dentistas, falar direto com a sua diretoria, a diretoria do CRO Paraná, e, principalmente, fazer as denúncias. Nós precisamos dos cirurgiões dentistas para melhorar a gestão do CRO Paraná, a confiança, o pertencimento de vocês à nossa entidade de classe. O aplicativo, com essa denúncia, nós não queremos transformar o Conselho de Classe em um órgão exclusivamente punidor, mas dentro de uma porcentagem que nós sabemos que não chega a 400, 500 cirurgiões dentistas em todo o estado, de 18.700 que cometem essa infração. Então, é impossível que nós, a grande maioria da odontologia, que levamos a sério a parte ética, a parte de legislação, nós sejamos denegridos por uma minoria de colegas que não entendem que viver em harmonia profissional é o respeito ao colega e ao respeito ao cirurgião dentista e aos profissionais auxiliares. Então, nós contamos com o cirurgião dentista com o lançamento desse aplicativo. Também, nossas revistas, nós transformamos a revista numa revista autárquica, nós não temos hoje dentro da revista publicidade, nós não temos situações de cursos, nós deixamos a revista bem direcionada à situação autárquica de legislação do seu conselho. Mudamos o site do conselho e agora, para o segundo semestre, pretendemos lançar as delegacias regionais totalmente informatizadas, as delegacias online. Então, hoje as agências bancárias,
a grande maioria não se faz presente dentro da agência, mas consegue fazer tudo pelo seu aplicativo, tudo pelo seu celular, tudo pelo site, e é isso que nós queremos avançar dentro do Conselho de Odontologia, que o cirurgião dentista tenha praticidade, sem sair do seu consultório, mas que seja atendido na sua plenitude por essa gestão. Então, é óbvio, nós temos ainda várias outras situações de gestão, mas nós avançaremos, sim, com a ajuda dos colegas, e estamos abertos sempre a sugestões e também às críticas que forem necessárias para que possamos melhorar em termos de Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Passamos um pouco agora aos números. Então, um balanço de fiscalização de atendimento, onde nós temos lá o primeiro semestre de 2016 e segundo semestre de 2016. Então, nós temos ali uma questão, um alto termo. Nós tivemos ali do primeiro e segundo semestre, 221 no primeiro, 261 no segundo. O alto termo, nós tivemos o regular, nós tivemos 547 no primeiro semestre, e aumentamos para 996 no segundo. O número de processos refiscalizados, 141, nós passamos para 244. Nós entendemos que, naquele momento, os reincidentes têm que ser fiscalizados para que a gente possa avançar e trazê-los dentro dos cirurgiões dentistas éticos, ou seja, sem as infrações éticas. É muito mais um trabalho de prevenção do que punibilidade. Dos processos enviados para 88 no primeiro semestre, 89 no segundo. E as denúncias de 91, as denúncias subiram para 173. E agora, com o aplicativo, nós acreditamos que tenham mais denúncias. E com essas mais denúncias, nós teremos mais fiscalização. Obviamente, quando nós aumentamos denúncia, aumentamos fiscalização, na parte financeira, vocês vão ver que também nós aumentamos as despesas, porque aí envolve as despesas de pessoal em viagem, principalmente nas cidades do interior. Número de processos arquivados, 119 no primeiro e 98 no segundo. O número de consultoria publicidade, 65, nós temos para 70. Essa consultoria publicidade, principalmente a consultoria sobre a publicidade ética, porque é possível hoje o cirurgião dentista consultar o conselho de classe sobre sua publicidade, se ela está regular ou não. Então, vamos passar para a folha salarial. Então, a folha salarial, nós temos aqui, no total, em 2015 era de 2.097 e em 2016 passou para 2.591.347 reais. Esse avanço de 2.097 para 2.591, acontece o acordo coletivo com os colaboradores, acontece sempre no mês de abril para que implemente no mês de maio. Então, nós sempre vamos ter um aumento substancial anualmente nesses meses. Então, se pegar ali no mês de abril, nós temos ali com 205, ele sobe para 212. Essa variação que nós temos da folha salarial e dos encargos depende bastante ainda também do quê? Da férias, pagamento de diárias, viagens pelo interior. Então, nós temos toda essa situação que envolve pequenas variações entre um mês e outro, mas nós temos ali por uma média, então nós temos no ano de 2016, primeiro e segundo semestre, nós tivemos um gasto com o pessoal de R$ 2.591.000. Aqui, obviamente, está incluído todos os encargos ali, INSS, Fundo de Garantia e os seus salários. Deixo claro, as perguntas estão abertas para o WhatsApp, se alguém quiser fazer uma anotação, ao final da apresentação nós abrimos as perguntas, aí nós temos também todos os papéis, os empenhos, e que se forem necessário, é óbvio que pode demorar algum tempo para buscar todo o seu empenho, mas nosso contador está ali e nós temos como respondê-los. Então, despesa com os funcionários estagiários, os salários, rescisões, diárias, uniformes, como um todo. Então, nós temos aí o mês de dezembro, sempre o gasto ele é um pouquinho maior,
porque há um adiantamento em relação ao mês de janeiro, até pelo período de férias, para que a gente não pague juros sobre algumas custas, nós adiantamos alguns valores de janeiro para o mês de dezembro. Por isso, o mês de janeiro tem um valor inferior e o dezembro tem um valor superior aos demais meses relacionados. A despesa com os encargos sociais, então, da mesma forma que a parte salarial, o mês de dezembro sempre vai ter um valor substancial em relação ao mês de janeiro. Então, mais a média aqui que nós temos, ao mês de novembro, 75 mil, outubro, 77, e assim por diante. Então, nós temos uma variação, mas o orçamento do nosso Conselho é um orçamento anual e nós levamos em conta a média anual de receita e de despesas. Vale transporte, então vale transporte da mesma forma. Então, no mês de janeiro vai ter o período de recesso, então nós temos as férias coletivas do mês de janeiro, e isso tem uma economia em relação aos vale transportes, e isso vai aumentando substancialmente em outros meses. Sobre a parte salarial, dos colaboradores, quando nós assumimos em julho, então nós tínhamos uma referência de aumento salarial e na gestão nós estávamos preocupados com um aumento substancial que nós tínhamos nos valores dos colaboradores e que isso pudesse atingir assim uma marca que quase metade do orçamento do nosso conselho de classe fosse exclusivamente para pessoal. Então, nesse acordo coletivo, nós já fizemos um acordo coletivo por 2 anos em vez de 1 ano, e nesse acordo coletivo, o aumento substancial que nós demos agora no mês de maio, ele já é acordado com os colaboradores que daqui para frente é com o INPC. Então, nós vamos aumentar a folha salarial, agora daqui para frente com o INPC, e ao mesmo tempo de acordo com os recursos do Conselho. Somente teremos aumento anual, real de salários dentro da autarquia, se houver aumento real da anuidade também. E isso nós deveremos colocar no nosso regimento interno, não para que essa gestão, mas que outras gestões também tenham o compromisso de trabalhar com um teto sobre o gasto com folha salarial. Despesas com diária, jeton, ajuda de custo de conselheiros, delegados e membros de comissões. Então, nós temos aqui no mês de dezembro, que é o valor maior que nós gastamos com as diárias e jetons, e isso foi da reunião de julgamentos, se não me engano, foi de Foz do Iguaçu. E os outros meses, nós temos aí o gasto, ele é variável, porque é de acordo com os julgamentos. Então, nós temos aí, ele fica na dependência dos julgamentos no interior e das reuniões aí plenárias e de diretoria dentro da nossa sede em Curitiba. Depois, no final, nós temos uma planilha que é possível analisar a porcentagem, o que significa a porcentagem das diárias dos conselheiros, dos convidados, dentro da gestão. Em porcentagem, nós vamos observar que as diárias, o custo é ínfimo em relação ao que se gasta dentro do Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Despesa com aluguel das taxas das regionais, IPTU e taxas. Então, é um valor fixo, né? Então, só o mês de janeiro ali que está zerado, porque nós adiantamos no mês de dezembro, e, obviamente, ali o mês de dezembro ele tem um valor diferente, porque ele tem um aumento para o próximo ano em exercício. Mas o restante, essas são as taxas que nós temos de aluguel das regionais junto com o IPTU. Despesas com os condomínios. Então, nós temos a despesa de condomínio, da mesma forma, o mês de dezembro, nós adiantamos o mês de janeiro, então sempre vai dar um valor diferente na prestação de conta. Despesa com energia elétrica, aí das sedes e das regionais, então gasto mensal. Depois eu vou mostrar uma planilha do geral. Aqui nós estamos detalhando as contas. Despesa com água, despesa com água, Sanepar. Então, na sede, o que nós temos
os gastos com água. Despesa com telefone fixo. Então, nós temos ali os valores médios, né? Então, nós temos, se pegar o mês de maio, de 10.972, mas pegando do primeiro para o segundo semestre, então os valores são próximos, né? Com pequenas variações. Lembrando que isso aqui são telefones fixos, celulares e internet, né? Não são só os telefones. Despesa com correio. No mês de abril e maio, o correio tem uma particularidade, que foram as eleições, então, por isso, o gasto maior com o correio. O restante, nós temos aí 2 meses, que foi o mês de outubro e dezembro, que houve o envio das revistas. Então, nós tivemos aí os 2 valores que foram enviados em outubro e dezembro. Despesa com abastecimento de combustível. Então, isso aqui depende bastante da fiscalização, que esses combustíveis dos fiscais em viagens ao interior ou à região metropolitana. Vejo que a despesa com combustível, então, 2015, de 17.624, e o exercício de 2016, ele foi para 36 mil. E isso justifica-se pelo número de fiscalizações que nós tivemos a mais nesse período de 2016. Lembrando que aqui é primeiro e segundo semestre. A despesa de locação de veículos, então nós temos uma despesa fixa, são 5 automóveis, e desses 5 automóveis, agora nós estamos num processo de avaliação, se não está valendo a pena já licitar para adquirir os automóveis. Então, isso nós vamos avaliar ainda em relação à locação ou aquisição de automóveis. Esses automóveis locados, eles ficam exclusivamente com os fiscais. Hoje nós temos também serviços gerais, que são os únicos que ocupam o carro. O conselheiro não pode ocupar o carro do Conselho Regional de Odontologia. As despesas com segurança. Então, nós tivemos um valor ali de 1.310 no mês de dezembro, mas o mês de janeiro é o mês zerado. Nós tivemos aqui, então, uma diminuição do mês de 2016 em relação a 2015, e 2015 nós temos uma outra sede aqui em Curitiba, na Avenida da Paz, e nós tínhamos a despesa com a segurança dessa sede. Como ela foi locada, a despesa de segurança diminuiu, mas agora ela não está locada, ela está vazia novamente e provavelmente deve aumentar aqui o valor com segurança para o exercício de 2017. A aquisição de bens, então, nós temos bens móveis para sedes regionais. Então, no mês de agosto, nós tivemos uma reformulação, aí, principalmente da parte de algumas televisões adquiridas para as regionais. Nós estamos preparando a implementação do processo totalmente online, onde nós podemos trabalhar com teleconferências e, da mesma forma, permitir que alguns conselheiros, eles não saiam de sua região, eles consigam fazer por teleconferência, participar das atividades do Conselho. Então, já está implementada a parte de informatização e agora nós temos que trabalhar a parte de implementação de recursos, e nós já fizemos algumas reuniões por teleconferência, a título de teste, e agora nós vamos implementar com mais sequência as reuniões que forem possíveis, principalmente as comissões, onde possibilita os cirurgiões dentistas do interior participar de comissões dentro da sede do Conselho Regional de Odontologia aqui em Curitiba, sem se deslocar de sua casa ou de sua regional. Então, dessa aquisição de bens, de 2015 foi 65 mil, houve reformas de algumas sedes em 2015, e em 2016 ainda nós estamos trabalhando na implementação de novos tipos de sedes, com a implementação principalmente da parte de informatização para implementar as delegacias online no interior e facilitar a vida do cirurgião dentista quando precisar do seu conselho de classe. Despesa com serviço de limpeza, então são as diaristas que trabalham lá nas regionais.
Despesa com gráficas, então nós temos a despesa geral, então essas despesas com gráficos, os impressos, revistas, folders e o serviço de jornalista, que era até o mês de julho. Então, lembrando que nós temos trabalhado bastante com e-mail, agora com algumas mensagens de texto, para poder comunicar com o cirurgião dentista. E algumas, no segundo semestre de 2016, também nós enviamos as cobranças, as negociações em relação às dívidas do Conselho. Estamos tentando diminuir a inadimplência, e isso já é possível, que lançaremos aí termos de negociação, obviamente, respeitando aquele colega que fez seu pagamento em dia. Despesa com publicidade. Então, a despesa com publicidade, nós temos aqui, era um orçamento anual de 2016, e que nós tínhamos uma empresa licitada. E essa empresa licitada, nós respeitamos o planejamento que já tinha ao início de 2016. Então, até o final de 2016, nós respeitamos o planejamento que nós tínhamos no mês de novembro, que tem R$133 mil, o dia do cirurgião dentista. No ano de 2017, nós queremos avançar um pouquinho, aumentar o orçamento para a parte publicitária em campanhas informativas à população e de valorização profissional. Mês de maio, Dia das Mães. Então, são os dois valores maiores em relação às despesas com publicidade. Restituição de anuidades profissionais, processos judiciais e custas. Então, são algumas custas judiciais que nosso departamento jurídico nos passa. Bom, aqui nós vamos ter uma situação mais comparativa e avaliando a porcentagem de despesa, o que significa dentro do nosso conselho. Então, eu vou aqui passar com a seta, para que se tenha uma ideia. Então, em 2016, a despesa nossa com correios, malote, correspondências, ela foi equivalente a 5,85% das nossas despesas. Por que aumentou tanto do mês de 2015 e 2016? Porque nós tivemos o ano eleitoral. Então, no ano eleitoral, sempre nós teremos mais despesas com a nossa eleição, né? Tem que enviar os votos, a recepção, as devoluções. Então, esse é o nosso maior despesa que nós temos nesse enquadramento. Ok? Aqui, o mês de ainda 2015, nós éramos de aproximadamente R$40 mil, passou a 106 mil em 2016, e o segundo semestre nós tivemos um aumento até de valorização dentro desses congressos, e a aproximação das semanas acadêmicas. Então, nós temos participado das semanas acadêmicas com o código de ética, com as palestras educativas, e nós vamos intensificar essa participação em 2017, porque nós entendemos que temos que estar perto das instituições de ensino para diminuir as infrações no recém-formado, trabalhar com a prevenção dentro das instituições de ensino. Aqui, as despesas de conselheiros, então, 2015, R$275 mil, e passou a 278 em 2016. Veja que não tem um aumento substancial. Agora, sobre as despesas, em termos de porcentagem, a 2016 diminuiu em relação a 2015, mas em valores absolutos praticamente o mesmo, o valor de R$278 mil para o exercício de 2016. Então, isso corresponde a 4,32% relacionado a nossas despesas como um total dentro do nosso conselho de classe. Diárias de convidados, 1,20%. Então, nós temos aí algumas comissões, são pessoas não conselheiras, mas que colaboram junto com a gestão. Mas nós não tivemos aqui alterações significantes em termos de 2015 para 2016.
Lembrando, essas diárias, para que a gente tenha um comparativo, é provável que em 2007 vai aumentar esse valor. Por quê? Porque nós temos quase o dobro de processos abertos no Estado. Então, nós vamos ter praticamente o dobro de julgamentos. Então, nós vamos ter bastante trabalho nesse segundo semestre de 2017 e início de 2018, de processos que foram abertos no final de 2016. E isso ocorre por quê? Porque o processo administrativo, ele garante o amplo direito de defesa e contraditório e, portanto, demora um certo tempo para que ele vá a julgamento. Então, a grande parte das nossas ações, elas estarão presentes nesse ano de 2017 e início de 2018. Ainda vamos pela porcentagem. Então, aqui, dá para ter uma ideia, somente os encargos sociais. Então, hoje, nós temos de encargos sociais, hoje dentro do Conselho, com nossos colaboradores, 14,93%. Deixa eu voltar aqui para ver se eu tenho a questão dos salários. Olha, então, veja, com o salário dos colaboradores, nós temos 28%. E com os encargos sociais, nós chegamos a 14,93%. Eu tenho falado isso nas nossas idas a alguns eventos, alguns discursos, que a questão administrativo-financeira do Conselho é uma situação equilibrada de muitos anos e que nós trouxemos isso como uma responsabilidade de tentar obedecer o teto de gasto com o pessoal, para que aqui a gente não tivesse super salários, e não temos. Lembrando a todos que o salário de todo servidor está no portal da transparência, todos esses números estão no portal da transparência, e depois nós vamos disponibilizar na íntegra a sua publicação. Então, ainda o plano de assistência médica dos funcionários, nós temos 4,41, então um valor de R$80 mil. Isso guarda legalidade, já está trabalhado dentro da nossa Procuradoria Jurídica, e isso vem já de outras gestões, e respeitamos isso porque entendemos que a saúde do colaborador, ele diminui o número de faltas e faz a gestão avançar em termos de execução. Então, as despesas de administrativas, então, nós não temos, assim, a sucumbência aumentou de 18 mil para 29 mil, são despesas jurídicas. Então, o suprimento de fundos praticamente dobrou, de 15 mil para 31.800. Táxi, locação de transporte, então, é praticamente o mesmo, de 27.967 para 28.720. Lembrando que, acho que em 2017, nós já temos um valor aqui diferente, porque nós acreditamos que com a nova indicação do Tribunal de Contas da União e alguns ajuda a deslocamento, não vai ser necessário mais a utilização de táxi. Os telefones fixos de 2015 para 2016 houve uma economia substancial, então 2015 136 mil, para 2016 diminuiu para 107 mil, então houve uma economia de aproximadamente R$29 mil. O Vale Alimentação, ele sobe aqui de 471 mil para 727, lembrando que esse aumento foi no mês de maio de 2016. Então, Vale Transporte, aí depende de cada região, porque o Vale Transporte ele é diferente, os valores para Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e assim por diante. O Vale Cultura já existe na legislação, é uma ajuda de custo de Vale Cultura para os colaboradores. Então, o total geral do ano de 2015, de 4.902.000, nós saltamos para 6.449.000 para 2016. Lembrando que esses valores aqui, eles estão principalmente embutidos no quê? No gasto com o pessoal. E agora, no acordo coletivo de 2017, nós já estabelecemos metas para que os aumentos agora sejam aumentos pelo INPC. O aumento real somente se houver um aumento real da anuidade, e isso será objeto também do nosso regimento interno. Mas nosso Conselho, a parte das contas, acreditamos que sejam contas saneadas, com zero do erário, e, ao mesmo tempo, o respeito ao que se gasta dentro desse Conselho de Classe.
Nós temos um histórico de gestões equilibradas financeiramente e esperamos que os próximos gestores dessa autarquia o tratem com o mesmo respeito que outros gestores anteriores o fizeram. Relatório de despesa. Então, relatório de despesa mensal. Então, nós temos aqui o relatório é por mês, isso são as receitas, desculpe. Veja que as receitas do Conselho ocorrem praticamente nos 4 primeiros meses, quando há a arrecadação da anuidade. E depois vai diminuindo essa arrecadação. Por isso, nós trabalhamos com orçamento anual. Então, nós temos aqui a parte de receita de 2006, 6.441.000 reais, e pula para 6.449. Então, você coloca aqui praticamente um déficit de 7, 8 mil reais, mas devido às aplicações financeiras que nós temos, isso é irrisório. O que nós temos agora é que equilibrar. O Conselho não está aqui para funcionar como um banco de arrecadar e guardar dinheiro, mas tem que fazer gestão. Então, nós temos que agora de amarrar essa parte de despesa com as receitas, para que a gente sempre se torne um Conselho com suas contas saneadas. Então, a média mensal de receita, 536 mil, a de despesas, 537 mil. Obviamente, agora, com os investimentos que nós temos financeiros, isso aqui se equilibra. A receita do Conselho em 2016, nós arrecadamos no total 9.641.000 reais, no entanto, nós temos a terça parte do Conselho Federal de Odontologia, então isso é repassado 3.214.000 ao Conselho Federal. Então, quando nós arrecadamos o Conselho Regional, 2/3 da anuidade ficam com o Conselho Regional e 1/3 passa ao Conselho Federal. Então, aqui nós temos a aplicação em dezembro. Dezembro, né? Daqui. O que ficou no fim da aplicação no final do exercício. Em 2015 a gente encerrou com esse valor. Ok, 2016, entendido. Então, o exercício que nós encerramos no final de 2015 com 6.034 e em 2016 com 7.652. Então, dá praticamente uma diferença de 1.600.000 reais a mais em termos de aplicações financeiras. Obviamente, esse valor aqui já é maior, porque nós tivemos a arrecadação de 2017. Obviamente, se a gente pegar e divulgar isso em abril, maio, a arrecadação do Conselho vai estar com um valor alto, só que a nossa arrecadação ela fica baixa nos demais meses. Então, no dezembro de 2017, ela vai estar parecido com isso, obviamente, com um pouco de superávit, ela deve subir um pouco aí para 8,5 milhões, 9 milhões, mas, ao mesmo tempo, se você comparar isso com o mês de abril e maio, obviamente vai ter aqui 11 milhões e pouco. Mas isso não são valores reais, são valores que o exercício ele termina em 2015. Então, a arrecadação acontece mais nos 4 primeiros meses e depois ela cai gradativamente até o mês de dezembro. Bom, então aqui nós temos uma explanação geral sobre a parte financeira, falamos um pouco da gestão, e eu vou passar primeiro a avaliação do presidente de tomada de contas. Eles se reuniram para avaliar essa prestação de conta, para que ele leia a ata da prestação de conta, e após a leitura nós abriremos a questionamentos. No dia 10 de abril de 2017, às 14h30, na sede do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, cito Avenida Manuel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, Paraná, a Comissão de Tomada de Contas reuniu-se com o objetivo precípuo de avaliar o processo CRO Paraná número 374/2016, referente à prestação de contas do ano de 2015. Inicialmente, o senhor presidente da referida comissão, depois é 2016, referente à prestação de contas referente ao ano de 2016. Inicialmente, o senhor presidente da referida comissão, Dr. Abrilino Ramos, fez suas considerações a respeito do mesmo. Em seguida, passou a palavra ao Dr. Celso Yamashita, secretário da Comissão de Tomada de Contas, que analisou o processo em epígrafe e demais processos de despesas efetuadas durante o exercício de 2016, efetuando suas observações. Por fim, o senhor presidente conduziu a votação do mesmo, que foi aprovado por unanimidade. Como não havia mais nada a ser tratado, foi lavrada a presente ata,
que depois de lida, aprovada e assinada pelos componentes da referida comissão, conforme determina o regimento interno deste Conselho, foi feito a ata. Curitiba, 10 de abril de 2017. Os presidente Abrelino de Souza Ramos, Celso Yamashita e José Roberto Pinto, os integrantes dessa comissão. Feita a leitura da ata da tomada de contas, nós abrimos a questionamentos que forem necessários. Em regime de discussão, a aprovação das contas do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, exercício 2016. Com a palavra, o doutor Cavalli. Doutor Cavalli, está com o som ambiente? Não, acho que com o microfone, por favor. Então, com a palavra, o doutor Roberto Cavalli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhora conselheira. Eu queria fazer 2 questionamentos. Quem sabe tem me fugido e eu não prestei atenção. No ano passado, não no ano passado, não me falha a memória, deve ser 2013, 2014, nós havíamos feito um empréstimo de R$100.000 para o Conselho Regional de Alagoas. Empréstimo esse do qual eu, inclusive, fui acusado covardemente de ter distribuído dinheiro para Alagoas. Eu gostaria de saber se Alagoas pagou esse empréstimo. Foi efetuado o pagamento em 2017, então ele será lançado no exercício de 2017. É o mês que foi pago, doutor Helder? Ele levanta, mas já foi pago e já está no portal da transparência do mês de março, se eu não me engano. Mas Foi pago, foi pago. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, que constasse em ata que eu não distribuí dinheiro para Alagoas. Que eu fiz um empréstimo e esse empréstimo foi pago. Conste ipse literis a palavra do doutor Cavalli, entende-se que não é essa gestão que deve ter falado isso de colocação de empréstimo. Foi um e-mail anônimo, covarde, pusilânime, mas que a polícia está investigando e já está no caminho para descobrir quem enviou esse e-mail. Torcemos para que a justiça seja feita. Muito obrigado. Mais algum questionamento? Eu tenho mais uma pergunta. Doutor Cavalli, com a palavra. O senhor falou da distribuição de revistas. Essas revistas são distribuídas a todos os cirurgiões dentistas do Paraná? Quando nós saímos aqui com os malotes, são a todos os cirurgiões dentistas. Só que nós temos um problema de cadastro, grande parte das revistas voltam para o seu conselho. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos dentro do nosso conselho de classe, é a parte de atualização cadastral. Que eu não tenho recebido. Não recebi nenhuma revista do conselho. Me comprometo a verificar o seu cadastro. Elter, por favor, providencie 2 revistas que nós enviamos ao Dr. Roberto Cavalli e depois nós já vamos ver essa atualização cadastral se há alguma coisa diferente no seu cadastro, Dr. Cavalli. Mas me comprometo pessoalmente a verificar isso. Mais algum questionamento? Senhor presidente, eu só gostaria de comunicar que pelo WhatsApp, que foi disponibilizado no site, até o presente momento, não recebemos nenhuma pergunta dos colegas do nosso Paraná. Ainda estamos em regime de discussão? Então vamos passar a regime de aprovação. Aqueles que concordam com a aprovação das contas do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, exercício de 2016, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Então, aprovadas as contas do exercício de 2006 por unanimidade, agradeço a presença de todos os colegas aqui presentes, um grande abraço a todos os cirurgiões dentistas do Estado do Paraná e esperamos nos ver outras vezes por audiências públicas. A nossa gestão prima pela transparência. Boa noite a todos, um grande abraço.